Olá pessoal, mais uma aula de matemática no comando do professor Cosme. Na aula de hoje vamos falar de trigonometria em triângulos quaisquer, tá certo? Dando prosseguimento ao estudo de trigonometria, né? Estudos trigonométricos, quando se fala de seno, cosseno, tangente e demais leis trigonométricas, vamos ver a aplicabilidade, né, dessas razões, desses valores, né, na geometria. E hoje vamos começar com a lei dos senos, tá certo? A lei dos senos, que é uma lei que obviamente utiliza o seno dos ângulos, tá certo? Na condição de geometria, e como vocês podem ver, vamos trabalhar aí o triângulo e a circunferência. Então vamos lá. Considere uma circunferência, como essa aqui de vermelho, que tem um triângulo inscrito, portanto, dentro da circunferência e tocante, né? E tangenciando aí essa linha de vermelho, a linha da circunferência, e considere que ele apresenta essa estrutura bem, tá certo? Nessas condições é possível equacionar o lado desse triângulo com o seno do ângulo de abertura, né, dos ângulos opostos imediatamente a esse ângulo. O que isso quer dizer? Se você considerar o lado A, tá certo? Ele tem uma proporcionalidade direta ao seno do ângulo oposto a ele. Portanto, aqui o lado Azinho, o ângulo oposto a ele é essa abertura bem aqui, A, ângulo A. Da mesma forma que o lado C tem uma relação de proporcionalidade com o seno, né, do ângulo de abertura C, da mesma forma que o B tem uma relação de proporcionalidade com o seno de abertura, né, do ângulo B, o seno do ângulo B. Então, bora lá. Como é que fica isso na equação? Se nós tomarmos o lado A, né, o grande lance é esse, né? O lado dividido pelo seno, tá certo? Do ângulo oposto a esse lado, seno do ângulo oposto, o lado dividido pelo seno do ângulo oposto, isso aqui vai ser sempre constante e ele vai valer o dobro de R. O que é R? R é o raio da circunferência, é o segmento que sai do centro da circunferência para qualquer ponto na circunferência. Isso é o raio. Essa linha pontilhada de laranja, isso configura a medida do raio. Na equação, como é que isso vai ficar? Vamos fazer isso aqui de roxo, para ficar forte. Pegarmos o lado A, ele é diretamente proporcional ao seno do ângulo A, Azão. Lado A, seno de A. Da mesma forma que o lado B, tá certo? É dividido pelo seno do ângulo B. Da mesma forma que o lado C, tá certo? É dividido pelo seno do ângulo C. Isso aqui vale 2 vezes R. O que é esse R? 2 vezes o raio da circunferência que envolve, que abraça esse triângulo, tá certo? Essa aqui é a lei. Vamos ver uma aplicabilidade. Não, só uma repetição aqui bem rápida. O lado dividido pelo seno. A, seno de A, é igual a B, seno de B, é igual a C, seno de C. Isso aqui vale 2R. Resumidamente, é o lado dividido pelo seno, ó, do ângulo que está oposto a ele. Ó. É só tu olhar para frente do lado ao ângulo. Olha aqui o B. Qual é o ângulo que corresponde, né, a essa equação? B, só tu olhar lá para frente, ó. Ele vai dar de cara com esse seno de B. Da mesma forma que o lado C, ó, vai dar de frente para quem? Seno de C. É basicamente isso. Vamos ver uma aplicação. Neste exercício, nós vamos calcular o valor dos lados, tá certo? Obviamente A e B. E vamos calcular o raio da circunferência, desta circunferência nesse esquema aqui, né? Qual é a estrutura? Nós temos uma circunferência, tem um triângulo inscrito. Obviamente, a circunferência vai apresentar um raio R, que nós vamos calcular. Esse triângulo ele consta do ângulo 45 graus, do ângulo de 105 e esse ângulo desconhecido X, né? Que é o ângulo que está no vértice A, tá certo? Nós temos o lado raiz de 128, que é esse lado aqui, AB. Nós temos o lado B e nós temos o lado A. Vamos calcular esses lados e o raio da circunferência. Então, bora lá. O que a lei do seno diz? Que você pega o lado, divide pelo seno do ângulo oposto a esse lado. Isso aqui vai dar uma constante e a gente sabe que isso sempre vai valer
2 vezes o raio, ou o diâmetro, que é a mesma coisa. Tá certo? Então, o que a gente vai verificar? Percebe que 45 graus, ele bate de frente para raiz de 128, tá certo? Da mesma forma que A vai de frente para o ângulo X, que é esse aqui, né? Na abertura de A, da mesma forma que o lado B bate de frente para 105. Então, o que a gente vai calcular primeiramente? O valor desse X, para a gente saber quem é esse ângulo. Como isso aqui é um triângulo, né? A gente sabe que a soma dos 3 ângulos sempre vai ter que dar 180 do triângulo. Ou seja, se nós pegarmos o 45 mais os 105 graus, mais o ângulo X, que a gente não sabe, isso aqui vai dar 180. Bom, 45 mais 105, isso aqui a gente sabe, isso aqui vai dar 150 graus, mais X graus, tem que dar 180. Isso aqui não é preciso ser gênio para saber que esse X vale 30, né? 150 mais quem dá 180? É 30. Portanto, X é 30 graus. Então, esse X aqui a gente já sabe quanto vale. Ele vale quem? Ele vale 30 graus. Tá certo? Agora vamos aplicar a lei do seno. Então, vamos lá. Vamos fazer assim, ó. O lado 128, raiz de 128, ele está para o seno de quem? Aí tu olha para frente dele, ó, seno de 45. Então, seno de 45 graus. Já eu coloco o valor dele. Da mesma forma que o lado A, que a gente não sabe quanto vale, está para, né? Quem está de frente para ele? X. Só que X a gente já sabe, é 30. Então, está para o seno de 30 graus. Agora, substituindo, como é que vai ficar isso aqui? O raiz de 128, né? Vamos fazer logo meio pelos extremos aqui, né? Logo meio pelos extremos. Então, raiz de 128 multiplica o seno de 30 graus, assim como o lado A multiplica o seno de 45 graus. Isso aqui a gente sabe muito bem como proceder, né? Fica assim, raiz de 128 multiplicado o seno de 30 graus. O seno de 30 graus é 1 sobre 2, tá certo? Igual a que multiplica o seno de 45 graus. O seno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2. O que a gente pode fazer aqui, ó? Cancela, né? Anula esse 2, porque está dividindo os dois lados. Então, como é que vai ficar? Raiz de 128 vezes 1 vai dar o próprio raiz de 128. Assim como A vezes raiz de 2 repete A vezes raiz de 2. Isola o A, o 122 passa dividindo. Então, fica raiz de 128 dividido por raiz de 2. Isso aqui a gente pode aplicar, né, pela propriedade em apenas um radical. Fica 128 sobre 2. Isso aqui a gente sabe vai dar 64, né? E raiz de 64 a gente também sabe, isso aqui vai dar 8. Portanto, A vale 8 centímetros. Isso aqui é o valor do lado A. Esse lado bem aqui, ó, na figura, olha só, ele vale quanto? Ele vale 8 centímetros. Tá certo? Agora, vamos calcular o valor do raio dessa circunferência. Bora ver. Então, pela estrutura, né, se nós pegarmos os ângulos e o lado e dividir pelo seno do ângulo oposto a esse lado, sempre vai dar o dobro do raio. Então, bora lá. Vamos pegar o ângulo de 45 graus, né? O ângulo de 45 graus, que faz parceria com o lado dele, que é a raiz de 128. Vamos pegar o ângulo de 30 graus, que a gente acabou de descobrir, né? Que vale 8 centímetros o lado que está oposto a ele. Tá certo? E escolhendo qualquer um dessas variáveis aleatórias aqui, a gente pode fazer o seguinte, pode calcular o raio. Porque o que a fórmula diz? O seno do ângulo A, o lado A, dividido pelo seno de A, é igual ao lado B, dividido pelo seno do ângulo B, que é igual ao lado C, dividido pelo seno do ângulo C. Isso aqui vai dar o dobro do raio. Então, nós vamos pegar qual lado? Pode ser qualquer um. Vamos lá aqui pegar o 8. O lado 8,
dividido pelo seno do ângulo. Que ângulo é 30? Pelo seno de 30, isso aqui tem que dar o dobro do raio, tá certo? Fazendo meio pelos extremos, 1 vezes 8 vai dar 8, e 2R vezes seno de 30 vai dar 2R vezes seno de 30 graus. Repetindo, 8 é igual a 2 vezes R vezes... O seno de 30 a gente já sabe, é 1 sobre 2. Aqui dá até para cancelar, o 2 multiplica em cima e multiplica embaixo. 1 vezes R vai dar R, isso é igual a 8. Portanto, o raio também vale 8 centímetros. Coincidiu aí com o lado. Professor, se nós tivéssemos pego a outra variável, o 45 com 128, dava para resolver? Dava. Bora lá, ó. O lado, raiz de 128, olha aqui, raiz de 128 está para o seno de 45 graus, e isso aqui tem que dar o dobro do raio, sempre é o dobro do raio. Fazendo meio pelos extremos, nós temos 1 vezes 128 na raiz, vai dar 128 na raiz, igual 2R vezes o seno de 45 graus, certo? Vamos lá. Então, temos raiz de 128 é igual a 2 vezes R. O seno de 45 graus, a gente já sabe, isso aqui é raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Raiz de 2 sobre 2. Então, a gente cancela o 2 que está em cima multiplicando com o 2 que está dividindo. Então, o que a gente ficou? R raiz de 2... R que multiplica a raiz de 2 é igual a raiz de 128. Tá certo? O que a gente faz agora? Isola o R, manda o raiz de 2 dividindo. Então fica a raiz de 128 dividido por raiz de 2. Tá certo? E o resultado é bem simples. Pela propriedade, a gente pode colocar isso tudo dentro de um só radical. Então R é igual a raiz de... Pega o 128, divide por 2, o resultado é só dentro de um radical. 128 dividido por 2, isso aqui vai dar 64. Dentro do radical é raiz quadrada de 64, portanto, o valor do raio é 8 centímetros novamente. Utilizamos esse segundo passo para provar que, independente do ângulo e do seu lado, a resposta vai sempre dar a mesma. Certo? Então, independente aí do segmento que você utilizou, a lei dos senos vai continuar sendo justa e sendo efetiva. Pessoal, basicamente é isso. As próximas aulas a gente vai falar sobre a lei dos cossenos e fazer bastante exercício. Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham entendido. Valeu!